diferentemente da paixão do futebol que eu tenho, que todos sabem, parece que os clubes vieram à Prefeitura de Belo Horizonte, qualquer um de seus dirigentes, seja qual for, e pediram o evento teste do futebol. É muito importante para as torcidas saberem que isso, como nós estamos falando de futebol, foi uma iniciativa do Alexandre Calil, que pediu ao Comitê de Enfrentamento para dar uma oportunidade para a gente saber se dava para voltar ao futebol. Então, prestem atenção. Nenhum dirigente de nenhum clube de Belo Horizonte esteve via ofício, via pessoalmente, via telefonema, pedindo, pensando na torcida de futebol. Então eu fico absurdado, como de repente, parece que nós estamos fechando unilateralmente o futebol. As torcidas e a população têm que saber que nós abrimos o futebol unilateralmente. Depois que nós decidimos que o futebol merecia uma chance, nós chamamos o clube para colocar os protocolos, que infelizmente, deu no que deu. Não vamos aqui voltar, porque todo mundo assistiu, o Brasil todo assistiu, foi matéria nacional, foi colocado como um verdadeiro escândalo nacional, mas não vamos culpar ninguém, não. Se não conseguiram numerar as cadeiras, se o Minas Arena não estava preparado e colocou site para vender ingresso no dia do jogo, se aconteceram, se o torcedor não usa máscara, se aglomera em bar, enfim, né? Hoje foi até divulgado pela imprensa que, obviamente, não tinha 16 mil pessoas no Mineirão, e quem conhece futebol, e modéstia à parte, eu conheço pouca coisa na vida, no futebol eu conheço, não tinha mesmo. Mas o pior, que é o mais importante, aí nós refizemos o protocolo no modelo Copa do Mundo e fizemos, na sexta-feira, o jogo do Cruzeiro. Com só subindo com ingresso, todos aqueles protocolos mais rígidos, com muita fiscalização, e fracassou novamente. Né? O América não jogou, porque não quis. Né? Diz que vai seguir o protocolo da CBF, então foi dada a oportunidade, foi mudado o protocolo, foi colocado o dobro da fiscalização para 4 mil pessoas. E não deu. Então, eu quero dizer o seguinte, eu estou esclarecendo que quem pediu para abrir o estádio de futebol foi o prefeito de Belo Horizonte, sem nenhuma solicitação de nenhum clube. Como gostam e estão falando com esses ataques virulentos, principalmente do Atlético em cima de mim, que obviamente é de caso pensado, e eu vou esclarecer isso com muita calma, está equivocado. A prefeitura abriu, sem nenhuma solicitação de clube, para fazer um teste, para dar oportunidade, e a prefeitura fechou. Qualquer coisa mais sobre a parte sanitária, o Jackson está aqui e ele pode responder à vontade. Bem, gostaria de esclarecer também que isso não é uma atitude ad eterno, gente. Isso é uma atitude que nós tentamos, antes do Brasil todo, colocar com a boa fé
de aproveitar a boa fase, a fase espetacular do Atlético, e a recuperação do Cruzeiro e do América. Tá certo? Porque a gente sabe o que é o calor humano dentro do estádio de futebol, eu principalmente. Então, a primeira coisa que eu recebi foi uma live ontem do Sérgio Coelho, educada, sem fazer juízo de valores, como ele mesmo disse, comparando, e não param de fazer essa comparação, da feira hippie, aqui na Afonso Pena, com um jogo de futebol. Então, o presidente do Atlético, educadamente, como ele foi na sua live, eu quero dizer que a feira hippie dependem 2.300 famílias, que ficou fechado mais de um ano. São 2.300 famílias que precisam de comprar arroz, feijão e talvez ovo. Então, a grande diferença entre agradar um público de 4 mil num jogo, ou de 15, 18 ou 25 mil no outro, é que são 2.300 famílias tentando se alimentar desesperadamente. Então, eu quero, presidente, que agora o senhor faça um juízo de valor da diferença de um jogo de futebol para uma feira aonde esse pessoal morreu de fome durante tanto tempo. E eu gostaria de acrescentar que recebi ontem um ataque descabido, virulento, tá certo? Asqueroso, do senhor Ricardo Guimarães. Um ataque lido, né? Porque nesse ataque eu tive duas surpresas muito grandes. Primeiro é que o Ricardo Guimarães tem um novo atributo, coragem, que nunca foi o seu forte. Convivi com ele dentro do Atlético, e coragem nunca foi um atributo do senhor Ricardo Guimarães. E a falta de fluência na leitura, porque se nós revisarmos aquela entrevista, entre aspas, ele simplesmente lê um ditado que, pela dificuldade de leitura, talvez tenha sido escrito por um assessor de imprensa, por outra pessoa, não me importa o que é. Mas vamos detalhar a entrevista, porque é muito importante para mim, como ex-presidente do Atlético, né, essa tentativa de julgar a torcida do Atlético contra mim. E eu aqui quero agradecer ao Cruzeiro e ao América, que tiveram uma atitude amena, tranquila, e sem virulência, e sem discursos asquerosos, em um pronunciamento em uma rádio em Belo Horizonte. Primeiro, é um discurso partidário, político-partidário, visando 2022, né? Coisa que já fizeram na minha última eleição, e estão achando que eu sou candidato e querem me minar e me julgar contra uma torcida que eles queiram ou não vão me esquecer. O primeiro item que eu anotei é que ele se autodenomina eterno colaborador. Eu quero avisar para a torcida do Atlético, talvez nem se lembre que o senhor Ricardo Guimarães foi o presidente que nos empurrou para a segunda divisão, que é, sem dúvida nenhuma, nos 113 anos de história do nosso clube, o pior presidente que já passou por lá, que manchou a nossa camisa, que manchou, que entristeceu o nosso manto sagrado, é que há 15 anos o senhor Ricardo Guimarães cobra juros do Atlético e garantia real de contratos de televisão. Então, ele não é um eterno colaborador. E isso é, de fato, constatação
a quem tem interesse investigativo. É só pegar na minha gestão todos os contratos de empréstimos. Além de juros, tinham garantias reais. E a dívida, a pseudo-dívida que o Atlético tem com o senhor Ricardo Guimarães é exclusivamente do seu mandato, porque nos outros nenhum presidente saía devendo o seu banco, porque estavam todos amarrados em contratos de televisão com os devidos juros e correção monetária. Os contratos do meu tempo estão lá, provavelmente do tempo do Daniel estão lá, o outro está lá, então é só pegar os contratos para ver se foi dinheiro colocado por caridade, pelo eterno colaborador. Então, e além de tudo, abriu uma grande empresa de futebol e está ganhando muito dinheiro, aí eu não tenho nada com isso, aproveitando seu prestígio junto a empresários de futebol, que isso aí não... Eu quero dizer o seguinte, tá, gente? Eu estou falando de futebol, eu estou falando do ataque virulento que eu sofri ontem. Porque se quiser levar para a vida pessoal, eu quero dizer para o senhor Ricardo Guimarães que recordar é viver. Nós podemos ir lá atrás. Ele vai na minha vida e eu vou na dele. Tá bom? Dentre os ataques, ele falou que a prefeitura é partícipe do desastre. Não, senhor Ricardo Guimarães. A prefeitura é culpada. Única culpada. Porque foi ela que foi ao comitê. Foi o prefeito Calil que foi ao comitê pedir o teste. Ela não é partícipe, não. Ela é a culpada. Não tem participação, não. Nós é que somos culpados. O prefeito é que achou que ia dar certo e errou. Só que aqui nós não temos compromisso com o erro. E nós tivemos 2 experiências, não foi uma. E a imprensa já diz que no jogo do Atlético, obviamente, não tinham 18 mil pessoas. Coisa que eu também sabia, mas não quero falar, não tem como provar. Né? A política interna do clube. E eu quero dizer isso com muito cuidado. Olha, gente, para a torcida do Atlético e para a diretoria de futebol do Atlético, não há nenhum. Nós tivemos candidatos únicos nas últimas eleições. Não há oposição dentro do Atlético. Nunca foi feito nada dentro do Atlético. Então, muito cuidado. Sabe, talvez o senhor Ricardo Guimarães esteja passeando muito em Miami e não tenha participado da vida interna do Atlético. Como grande colaborador que ele é do Atlético. A respeito da documentação da Arena MRV, das exigências, eu quero dizer novamente que quem manda esteve aqui na prefeitura há 10 ou 12 dias atrás e recebeu da prefeitura a seguinte resposta que já está sendo olhado nas políticas sociais. Eu quero lembrar o seguinte, gente, nós temos que tratar de Arena RV e Arena RV, porque é o nome fantasia que se pagou. Eu quero dizer que nós já estamos tratando do assunto. Quanto a que eu tenho ciúme e inveja do que está acontecendo dentro do Atlético. Senhor Ricardo Guimarães, ciúme e inveja é coisa de fracassado, é coisa de quem não ganhou nada, é coisa de frustrado, é coisa de quem levou o Atlético ao seu maior desastre em todos os seus tempos. Esse é um sentimento que eu não tenho. Esse é um sentimento que eu não tenho. Não participo da vida do Atlético e tenho mais o que fazer. Eu tenho que cuidar de uma população, de uma pandemia. Quem tem inveja ou torce contra o Atlético, não me meça pela sua régua, Ricardo Guimarães.
Não me meça pela sua régua. Falar que um Calil torce contra o Atlético é uma ofensa a mim e aos meus filhos. Não me meça pela sua régua. Tá? Nesses últimos anos, eu e minha família temos sido agredidos pelo Ricardo Guimarães sorrateiramente. Sorrateiramente, como ele sabe fazer. Acabou. Acabou. Repito, acabou. Se quiser discutir passado, de vida e tirar do campo de futebol, estou às ordens. Estou às ordens. Mas me respeite, respeite a minha família e respeite a grife que nós colocamos dentro do Clube Atlético Mineiro, que é a família Calil. Muito obrigado. Alguma pergunta? Perguntas? Rede Minas. Bom dia, prefeito. Pedro, da Rede Minas. O senhor falou que houveram erros por parte da prefeitura. Quais erros na formulação do protocolo o senhor acredita que aconteceram? Capacidade de público, Brasília mesmo veio com uma capacidade de público menor. O senhor acredita quais erros que foram cometidos? Muito obrigado. Ora, Pedro, foram cometidos vários erros. E depois nós corrigimos. Então, qual é o melhor protocolo que existe no futebol brasileiro, no futebol mundial conhecido? É o da Copa do Mundo. Mas o da Copa do Mundo não pode ter bar, não pode ter nada, fecha tudo, só vende lá dentro, uma determinada marca de cerveja, tudo que a gente não pode fazer. Né? Então, é fora o preço do ingresso é exorbitante, a cadeira é absolutamente numerada. Então, isso não faz parte da nossa cultura. Agora, quando tiver todo mundo vacinado, testado, imunizado, nós vamos poder voltar à alegria do futebol. E volto a dizer, o único ex-dirigente que tentou levar o público ao estádio foi o Alexandre Calil. Viu, gente? Não foi ninguém, não. Ninguém veio cá pedir isso, não. Itatiaia. Bom dia, prefeito. Bom dia, secretário. Eu queria saber se a prefeitura vai chamar os clubes para alguma reunião, Atlético, Cruzeiro, América, Minas Arena e administração do Independência, ou vai avaliar, de acordo com os índices da pandemia em Belo Horizonte, se a torcida poderá voltar aos estádios? Olha, nós vamos avaliar primeiro, né? E quando for para qualquer diferença, como nós fizemos, né, tá? Quando for para qualquer coisa diferente do que está hoje, claro que eles serão chamados, como foram, né? Agora, não precisa dessa virulência, não precisa de querer julgar todo mundo contra a torcida. Foram chamados e surpreendidos pela nossa decisão. Vão ser chamados, sim. Não é um assunto morto, é um assunto que interessa a todo mundo. Mas nós vimos, foi notícia nacional, né, de uma repercussão extremamente negativa, tanto para a prefeitura, como para o Atlético, quanto para o Cruzeiro, quanto para a Minas Arena. E nós temos que ter juízo, esperar mais um pouco, né? Os números estão melhorando, mas nós temos que ter o distanciamento, nós temos que ter o cuidado, nós temos que olhar a parte de saúde, né? E eu vou continuar nesse esforço hercúleo para voltar ao público Mineirão. Mas nós temos que ter número, nós temos que estudar mais protocolos, porque não adianta estudar grandes protocolos. Nós tivemos uma reunião aqui, se os senhores não sabem, com mais de 30 entidades, entre polícia, fiscalização, guarda municipal, BH Trans, enfim. Antes dos jogos, essa sala tinha uma mesa que ia daqui onde é que eu estou até lá na porta de saída. Então não adianta combinar tudo. E é claro que teve problema. O Atlético não conseguiu numerar, e eu acho que nem o Cruzeiro. Nós estamos 500 dias sem futebol. Então nem tem sistema de ingresso funcionando. Nós entendemos isso. Como entendemos também que não podemos correr esse tipo de risco, né? Já que não se depende lá de comer, de matar fome,
de fazer esse tipo de coisa. E tem algum prazo para a Prefeitura tomar uma nova decisão? Não, nós estamos estudando, nós precisamos aí de 14 dias, olhar quem estava testado ou quem não estava, olhar o teste falso do Cruzeiro, que todo mundo sabe, foi dado pela imprensa, né, onde é que esse povo está, enfim, tem tudo isso. E tem expectativa da Prefeitura ampliar a fiscalização de quem não estava usando máscara, de quem estava promovendo aglomeração nos próximos jogos? Não, nós vamos fazer um protocolo, né? Aí vamos deixar isso para os próximos 15 dias, para a gente estudar isso. Hã? Pode? Deixa eu só responder ali, Jacques. É a última, né? Pode falar. Calil, você acha que é possível que o jogo do Atlético no dia 29 de setembro já possa ser realizado com torcida, já que tem mais de um mês aí para se preparar esse retorno melhor dessa vez? Olha, eu não quero deixar expectativa nenhuma, tá? Isso agora não depende mais de mim. E eu deixei de falar uma coisa muito importante, que saiu no jornal hoje, parece um tempo, que a ruptura do seu tempo? No seu jornal saiu que a ruptura dos 4 R's. Então eu vou enumerar os 3. Tenho uma ótima relação com o Rubens, que vem cá sempre, é o único que vem resolver problemas de Atlético aqui dentro da Prefeitura. O Rafael, filho dele, eu fiz um grande esforço junto com ele para dissuadir o vice-presidente, que era candidato a vice-presidente do Conselho, para botar o filho dele no Conselho do Atlético. Quem trabalhou isso foi eu e ele. O Renato, eu tenho um apreço por ele e principalmente pela família dele, que mora no meu coração, que é a família Salvador. Então, essa é uma conversa boba. E o Zé Murilo Procópio, eu queria esclarecer aqui para quem é do futebol, quando foi convidado, me ligou, não para me pedir um conselho, o que eu achava dele assumir a vice-presidência do Atlético. Eu falei, Zé Murilo, está na hora de ajudar, todo mundo tem que ajudar o Atlético agora. E logo depois ele veio com o presidente, com então o candidato Sérgio Coelho aqui, e eu falei, conte comigo, eu não sou de ligar para presidente do Atlético, eu não tenho tempo, mas o que precisar do prefeito de Belo Horizonte, do ex-presidente Alexandre Calil e do conselheiro grande benemérito Alexandre Calil, ele estará sempre à disposição. Então isso também não é verdade. E uma reclamação da diretoria do Atlético é que as contrapartidas do estádio os pedidos foram muito altos. Você não prestou atenção. Eu já disse sobre isso aqui. Eu fiz uma reunião com o Rubens Menin, aqui dentro da prefeitura. Não foi através da Rádio Itatiaia, não. Foi coisa de gente séria aqui dentro. Tá certo? Não foi nada asqueroso, não. Foi coisa de gente séria. Eu disse ao Rubens e ele concordou. O que está escrito tem que ser feito. Agora não vem inventar moda em cima de nada, porque nós não vamos admitir. Nem a prefeitura, nem o Atlético. Como o Cruzeiro precisa de empreendimentos, e nós vamos exigir, e não vamos também extrapolar em nada com o Cruzeiro, nem com a América. Só para completar a resposta à pergunta anterior, nós temos um cadastro de todos os frequentadores do estádio nos 2 eventos. Pelo menos foi uma das exigências que nós fizemos, né? Então, nós vamos conseguir, nas próximas 2 a 3 semanas, comparar o CPF de quem está internado, doente, ou que testou positivo, com o CPF de quem estava no estádio. Então, a gente tem como saber qual que vai ser o impacto dos 2 eventos no perfil epidemiológico da pandemia. É óbvio que, se não houve impacto, nós podemos liberar de novo o jogo para o dia 29. Com mais ou menos público, vai depender do perfil epidemiológico. Da mesma forma, nós vamos estudar e auditar todos os testes que foram entregues, porque a Minas Arena reteve os resultados dos exames. Então, nós vamos conseguir auditar esses testes, saber se foram fidedignos e responsabilizar aqueles que, porventura, não tenham cumprido o protocolo como deviam. Gente, muito obrigado. Espero ter esclarecido tudo e a todos, tá? E nós vamos continuar aí tentando abrir, tentando,
porque essa é a obrigação de quem fechou tanto e deu tanto prejuízo, e necessários, porque a cidade de Belo Horizonte hoje tem um número de mortes, se é que existe isso, aceitável, foi porque nós fomos muito firmes. E agora nós estamos caminhando para que, se a gente continuar distanciando, se a gente continuar fazendo o que tem que ser feito, eu não tenho a menor dúvida que breve, nós vamos não só voltar ao futebol, mas voltar ao restaurante, voltar ao bar, com tranquilidade, né, apesar de estarem abertos, com protocolo. Eu acho que a vida tende a voltar, desde que nós aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, continuemos a respeitar os protocolos de distanciamento, de vacinação, né? Vamos vacinar agora, hoje é 24 anos, né? Quer dizer, praticamente a rapaziada está vacinando e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Muito obrigado.